Pessoal, professor Diego, nós estamos falando sobre o assunto, a relação da filosofia com o Logos. O que era o Logos para os nossos pré-socráticos? Digo nosso no sentido porque sou professor de filosofia, amo e gosto de lecionar filosofia, de falar sobre os filósofos, então por isso que eu digo no plural nosso. Nós estamos falando sobre a relação da cosmovisão interpretativa do mundo, do funcionamento do mundo, dos nossos pré-socráticos. Então nós falamos do Tales de Mileto, por exemplo, que ele tinha a visão de que a água ela era a força motriz necessária e essencial para toda a existência. Já o Anaximandro, ele vai usar uma palavra chamada de aiperon. Por quê? Essa palavra ela tem um sentido e um significado de indeterminado. Ele fala que existe uma força, um poder superior, que é inimaginável, que é indescritível, que é impossível de falar, descrever o que ele é. Então ele usa essa palavra aiperon justamente nesse sentido e significado. É tão grandioso, é tão superior, que é impossível tentar explicar. Então, para o Anaximandro, a força por trás, o logos por trás, para poder existir tudo que existe, ele chamou de aiperon. É indeterminado, é indescritível, é impossível de falar-se a respeito disso. O Anaximenes, por exemplo, ele vai observar que o ar, o oxigênio, ele está presente em tudo. Então, da mesma forma como os seres humanos, os animais e a natureza precisam da água em Tales, em Anaximenes, nós vamos ver que os seres humanos, que os animais e que a natureza também precisa do ar, precisa do oxigênio. E ele vai falar que o logos, a matéria principal para toda a existência é o ar. E nós vamos ter Pitágoras, por exemplo, que ele era um matemático, ele era um místico, ele era meio que religioso, ele acreditava nessa questão religiosa, acreditava nos deuses. Diga-se de passagem, aproveitando o momento, alguns filósofos, sim, eles não acreditam em Deus, não acreditavam em Deus, não acreditam porque tem alguns filósofos, contemporâneos nossos, que eles não acreditam, que eles são ateus e tal. E alguns não acreditavam. Mas no início da filosofia na Grécia Antiga era completamente natural, comum, era normal uma pessoa ela ser um filósofo e ela ser um guia espiritual, ela ser uma pessoa que acreditava nos deuses. E Pitágoras, por exemplo, ele era essa pessoa, ele acreditava nos deuses. Diga-se de passagem, o nosso filósofo Sócrates, nós temos um pilar, eu costumo brincar, falar, a Santíssima Trindade Filosófica, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, ele falava que existia uma voz interior, a qual ele chamava de daimon, o seu Deus interior, que falava para ele o caminho da virtude, para ele poder ser uma pessoa boa, o que ele poderia fazer ou não fazer, no sentido de bom, de mal, de certo e de errado, Então, era comum alguns filósofos, eles acreditarem em Deus. E Pitágoras, por ser matemático, um grande intelectual, um místico, um filósofo, ele viu os números em tudo. E ele falava assim, poxa, os números estão presentes em todas as coisas. Então, se os números não existirem, não tem como nada existir. Então, se os números existem, ele é a força criadora de todas as coisas. Então, logos para Pitágoras eram os números. Já para Heráclito, ele vai usar o fogo. O fogo ele é presente em tudo. O fogo é necessário para tudo. Então, logos para Heráclito era o fogo. Então, a gente tem Tales de Mileto, que fala que é a água, nós temos Anaximandro, que fala que é o aiperon, nós temos Anaximenes, que fala que é o ar, nós temos Pitágoras, que fala que são os números, e nós temos Heráclito, que fala que é o fogo. No entanto, nós temos João falando, não é a água, não é o fogo, não são os números, mas sim Jesus Cristo. Não são os 4 elementos de Empédocles, um grande intelectual, um gênio além do seu tempo, que fala que os 4 elementos, a terra, o fogo, o ar, que são esses, a força motriz necessária para a existência de todas as coisas. Não são os 4 elementos, não é o avatar, mas sim o Logos é Jesus Cristo.